falaram sobre família, céu na terra. E quando a gente começou a discutir e falar sobre esse tema, a primeira questão que foi levantada sobre nós é a questão desse céu na terra. O que seria exatamente isso? Se a gente pegar mesmo e for traduzir isso, é quase que impossível você ter o céu na terra, porque o céu seria a presença diária com Deus, a presença plena com Deus. E aqui na terra, você não tem isso. Você chega próximo a isso, através dos sacramentos, da comunhão, da adoração, entre outros, mas estar diante de Deus na própria face, estar no céu, é algo que você só vai alcançar com a graça da vida eterna. E nós começamos a trabalhar nisso, que seria o quê? Essa família, céu na terra. Então, a família ser o caminho para nós chegarmos ao céu. Em cima desse tema, a gente começou a preparar a nossa reunião e ver que a família, ela nada mais é do que uma vocação. A família, ela é constituída em cima de um sacramento, que é o sacramento do matrimônio, que a gente está cansado de escutar, já aprendeu no Visa, já falou, mas o que abrange isso? Como seria esse caminho? Às vezes a gente, falando desse céu na terra, né, a gente até falou dos dois sentidos, de viver um pedacinho do céu na terra, da gente fazer a nossa família viver bem, né, viver um pedacinho desse céu, e, olha, Carol aí. Tia Carol. E viver também esse caminho para o céu, né, por isso que esse tema é tão legal. E, às vezes, a gente subestima a nossa vocação, né? Porque parece que a maioria das pessoas escolhe a vocação do matrimônio, então, a gente subestima a santidade que a gente pode alcançar por meio da nossa vocação, né? Às vezes, parece que uma freira enclausurada, um franciscano, um religioso, parece que enche mais os nossos olhos e a gente consegue ver mais a santidade naquilo, né? A gente consegue ver mais a santidade naquela vocação, né, dos religiosos, da vocação da ordem. Mas a nossa vocação é linda e muito amada por Deus. E é também um meio para a gente viver esse céu, né, um meio para se santificar, né, como Santa Rita, como Santa Mônica também, né, viveram Santa Francisca, né, Santa Giana, viveram esse caminho do céu, esse caminho para o céu dentro do matrimônio. Então, se nós que estamos aqui, tirando o Todd, que ainda é solteiro, já escolhemos isso, né? Então, pronto, não tem mais como fugir, não tem mais como desistir. Então, essa é a via de santificação que a gente vai usar para chegar até o céu. Exatamente, né? Até o Padre Paulo Ricardo ele fala, quando a gente vai escolher, porque o nosso sacramento do matrimônio, junto com o sacramento da ordem de um consagrado, de um sacerdote, ele é um sacramento de serviço. Então, nós temos que servir, ele é feito para servir, um sacramento de serviço. Quando nós escolhemos ele, igual a Janine comentou, parece que não é tão importante, não está tão próximo de Deus, não está tão próximo da santidade como um outro sacramento da ordem, por exemplo. E o Padre Paulo Ricardo fala isso, que na hora de escolhermos esse sacramento, a gente tem que ver aquilo que mais nos agrada, escolher aquilo, mas não que aquilo vai ser perfeito para nós, não que não vai ter problemas, não vai ter dificuldades, mas dentro da nossa realidade, aquilo é o que mais nos atrai, o que mais nos chama. Então, a gente tem que encarar o sacramento do matrimônio, essa vocação de constituir uma família como algo grandioso, como algo que nos leva para Deus, que nos leva à santidade, e buscar a santidade dentro do nosso matrimônio, dentro da nossa vocação. E como que a gente faz isso? Ao longo do dia a dia, nas nossas ações, porque é através disso que a gente vai levar a nossa família para o céu, porque não adianta nada nós escolhermos isso, casarmos, ir lá receber o sacramento, mas o nosso dia a dia não ser um caminho para o céu, não estar nos levando para próximo de Deus. Isso serve também para o religioso. Mais específico, na nossa escolha, é que quando nós escolhemos isso, nós temos algumas promessas que nós fazemos que a gente tem que cumprir e aceitar elas, né? E aí, dentro disso, a gente, antes de falar, né, de como viver essa eternidade nas promessas, né, a gente queria falar um pouco, assim, do plano de Deus para o matrimônio. A gente escuta muito falar disso, mas é sempre bom a gente estar
se abastecendo dessas informações para que a gente não caia, né, no pecado e se segue com isso. Então, Deus, ele tem dois objetivos para o matrimônio, né? Que é o objetivo de perpetuar a espécie, né? Um sentido assim carnal, natural, que se diz, né? Que é um sentido assim até animalesco, mas que nós temos esse objetivo, tanto que, né, a mulher quando está fértil ela fica mais convidativa ao homem e ela sente também mais desejo sexual. Então nosso corpo tem esse sentido animal, né? Até vendo um vídeo da Deia do Tiba, eles falam que Deus criou os minerais, os vegetais, os animais e os seres celestes, né? E nós temos um pouco de cada uma dessas criações de Deus, né? Os minerais, porque nós existimos, os vegetais, né? Porque nós estamos vivos, os animais, porque nós temos um instinto, que seria esse instinto, né, de perpetuar a espécie, e os celestes, que nós temos a inteligência, e só nós, né, seres vivos aqui da Terra, que podemos nos relacionar com Deus. Então, tem esse sentido, né, de perpetuar a espécie, que é o que Deus também quer, que a gente dê almas a Ele, e tem também o sentido espiritual, que, na verdade, é o que nos move, né, o que nos faz buscar o amor, né? O amor perfeito, né? Buscar o amor perfeito em Deus, o amor em nosso cônjuge, né? Então, dentro disso, a gente, sabendo que nós somos esses seres que têm todas essas características dos outros seres que Deus criou, mas nós temos uma alma, né? E a nossa alma, ela é grandiosa. É ela que nos faz poder se relacionar com Deus. Nossa alma é algo muito grande, é algo que nos move, né? E a nossa alma, ela tem sede, né? Sede de sentido, sede de interesse e sede de perenidade. O que é isso? Por exemplo, a nossa alma tem sede de sentido, então a gente busca um porquê. A gente não faz nada mecanicamente, a gente está sempre buscando um porquê, um objetivo, por que eu estou aqui, né? A inteireza, que a gente não consegue ser desfragmentada, a gente não consegue ser incoerente. Mesmo que às vezes a gente viva uma hipocrisia, que a gente viva uma traição, que a gente viva ao contrário do que aquilo que a gente fala, a gente sempre, quando a gente vai refletir sobre isso, quando a gente tem um momento de silêncio, a gente se incomoda com aquilo, porque a nossa alma não compactua com isso, não nos deixa concordar com essa incoerência. E a perenidade, que a nossa alma, ela não é algo com fim, e a gente não se conforma com o fim, né? A gente tem sempre essa sede da eternidade, e só Deus pode nos dar essa eternidade. Uma das diferenças, a Aline comentou, que nós temos esse instinto natural até de se relacionar, esse desejo de você ter uma relação com sua esposa com seu marido, e o que nos difere dos animais nesse sentido é que os animais eles só fazem isso exclusivamente para continuar a espécie. Nós também fazemos isso. Isso também é um dos pontos. Só que dentro de todo esse contexto, de tudo isso que engloba, não está só nos continuarmos a nossa espécie, tá? Nós se aproximarmos com o nosso cônjuge, tá? Nós fazermos carinho com o próximo, nos amarmos ela mais, e com isso é o que vai nos diferenciar de um animal, de um cachorro, de um gato, porque para eles o sexo é só algo para manter a espécie. Nós temos que manter a nossa espécie, além disso, nós temos outras coisas que englobam. E essa grandiosidade da nossa alma, né, que é o que nos move, sempre faz a gente buscar por um amor perfeito, né? Nós temos essa sede desse amor perfeito, mas essa sede de amor perfeito é algo maravilhoso, mas também pode ser um problema, porque só Deus tem o amor perfeito. Mas como a gente tem essa sede tão forte, é algo tão grandioso dentro de nós, a gente tende a buscar esse amor perfeito no nosso cônjuge. Mas o nosso cônjuge, ele é um ser limitado. Claro que a gente não deve se contentar com pouco, né? Se contentar com que ele não
não nos traga felicidade, mas o amor perfeito que a nossa alma busca, que a nossa alma tem sede, só vai ser encontrado em Deus. Por isso que é tão difícil a gente viver, a gente sabe que é impossível a gente viver plenamente feliz se a gente não está firmado em Deus. Até esses dias, acho que foi a semana passada, o padre Rogério lá fez uma homilia na catedral e ele falava que a gente não trai, por exemplo, a mulher não trai o esposo, não é porque ele é maravilhoso, porque ele é um ótimo esposo, é porque a fé está firmada em Deus. Senão, por mais maravilhoso que ele seja, né, a gente vai cair em tentação uma hora se a gente não estiver firmado em Deus. Porque só Deus pode nos dar essa felicidade, esse amor perfeito. Eu até separei uma frase aqui do padre Paulo Ricardo que fala: a felicidade é o que nós esperamos, mas é a miséria que nós temos. Então, mesmo que a gente busque esse amor perfeito no nosso cônjuge, a gente nunca vai encontrar. Isso o Nini falou, é onde entra no que nós discutimos sobre o tema da reunião, né? Família, caminho para o céu, no caso, né? Então, eu tenho que estar olhando, não para minha esposa, mas eu tenho que estar olhando para a eternidade, olhando para o céu. E através dela, desse compromisso que eu firmei, eu vou levar ela e eu vou alcançar o céu através do matrimônio, das escolhas que eu fiz. E por que a nossa alma busca algo grandioso? Quando a gente começa a colocar outros motivos, outras coisas para nos darem sentido à vida, a gente vai começando a se frustrar. Quando a gente coloca na comida, um exemplo, a gente começa a comer porque aquilo nos deixa feliz, mas chega uma hora que aquilo não vai mais suprir, aí a gente vai passando para outras coisas, às vezes para começar a comprar, para começar a gastar, são outras coisas que não nos dão a plena felicidade, uma alegria verdadeira, algo que nos preenche, mas é superficial. Porque nós não estamos tendo um olhar de eternidade, nós estamos olhando para o céu, para alcançar a glória de Deus. Quando a gente tira essas coisas de lado e olha para Deus, tudo aquilo vira secundário, tudo aquilo fica de lado. Quando eu olho para minha esposa e vejo que ela é um caminho para mim alcançar a santidade, alcançar o céu, eu sei que eu não posso maltratá-la. Porque eu tenho que tratar ela como se eu estivesse tratando o próprio Jesus. E ela tem que me tratar da mesma forma. Então, eu não vou tratar Jesus mal, eu não vou ser grosso, não vou ser sem educação, nem nada do tipo. Só que eu tenho que ter firmado em mim, e ela tem que ter firmado nela, que eu não sou a perfeição, como ela falou. É Deus. Então, uma hora eu vou errar. E mesmo por mais maravilhoso que minha esposa seja, que ela é maravilhosa, que ela cuida da casa, cuida de mim, dos filhos, uma hora ela vai errar e eu vou me chatear. E se eu não tiver a minha visão firmada em Deus, quando ela fizer isso, eu vou me decepcionar, e aí é onde eu vou cair no pecado, onde vai acontecer uma traição, onde vai acontecer um fim do relacionamento. E por que hoje tem tantos términos de casamento, tanta gente se divorciando? Hoje é a geração com mais liberdade possível, mais evoluída, com mais acesso a tudo, é a geração mais infeliz, mais triste, mais depressiva, mais ansiosa, mais tudo. Por quê? Porque perderam o sentido, foram se desconstruindo o sentido de você olhar para Deus e ver aquilo com um olhar de eternidade, que aquilo que tudo passa, que isso tudo é passageiro, que a gente tem que buscar Deus. Quando a gente começa a colocar esse sentido de felicidade aqui, esse sentido nas coisas terrenas, isso uma hora não consegue mais nos suprir, não consegue mais preencher aquilo que a gente quer. E é só Deus que vai nos preencher com isso. Porque quando a gente tem essa visão de eternidade, a gente pensa assim, e isso constantemente é excluído da nossa mente, assim, né? É algo que eu acho que a gente tem que todo dia, né, se abastecer. É igual a Dai e a Dani, a gente está sempre mandando uma para outra lives sobre casamento, sobre esposa, sobre filhos, sobre a missão da família, né, do matrimônio, porque se a gente não se abastece constantemente, a gente realmente cai, porque não é o que é nos pregado hoje, né? O que é pregado para a gente, o que a gente tem que acreditar, né, hoje, é no amor próprio, né? Você tem que se amar. Se você tá bem, então é isso que importa, né? E a gente vai perdendo muito e cada vez mais esse sentido de servir. É tão difícil servir o outro, porque como a nossa alma busca por esse amor perfeito, e esse amor perfeito não tem como vir do nosso cônjuge,
ele não vai ser perfeito. A gente esquece que a gente tem que colocar esse amor perfeito em Deus, né? Porque se a gente busca o amor perfeito através dele e a gente tem essa visão de eternidade, automaticamente vai ser um pedacinho do céu na terra, a nossa família, né? Porque a gente vai viver bem. E a gente dá aula de catequese, eu gosto sempre de falar isso para os catequizandos e de reforçar isso na gente também, constantemente conversar sobre isso, que a gente viva 100 anos aqui na Terra, né? Nem é um número que muitas pessoas conseguem alcançar, né, de idade, né, viver 100 anos, mas que a gente viva 100 anos. O que é 100 anos perto da eternidade, né? Que a gente sofra, que nosso casamento seja uma cruz, que nós chegando ao final do dia, assim, muito cansada, né? Que a gente viva isso. Mas o que são 100 anos de esforço, de uma vida simples, se for preciso, para viver a eternidade com Deus, né? É muito forte. E para a gente pensar assim, na eternidade, no céu, em Deus, é legal até que a gente pense também na eternidade sem Deus, né? Tem um livro de Santa Francisca Romana, que tem até o audiobook no YouTube, né? Se alguém quiser, a gente pode mandar o link. Que ela vai falando como é o inferno, né? Ela descreve o inferno, o purgatório, porque às vezes a gente pensa, não vou para o céu, mas pelo menos no purgatório ele tá bom, mas não é bom, o purgatório tem fogo também. O negócio é feio. Esse livro é bem legal, que ela tinha as visões, ela era casada, e ela sempre foi casada, onde a guarda aparecia para ela e tal, e ela tinha as visões de como era o inferno, onde a guarda levou ela para ela ver como era o inferno, como era o purgatório e tal. E muito interessante a história dela, porque ela gostava muito de estar rezando, de estar adorando o Santíssimo. Mas quando ela deixava de servir a família dela para fazer isso, o anjo da guarda dela desaparecia, como uma forma de punir ela. Então, a gente tem que entender que a nossa família vem em primeiro lugar. Por quê? Nossa Senhora de Fátima, quando ela apareceu, ela fez algumas revelações. Nem todas nós temos ainda o conhecimento, mas entre algumas delas, está que o inimigo ele ia atacar a família, os seminários, os conventos. Por quê? Em primeiro lugar, a família. Porque a família, a partir dela que vem todas as outras vocações, todos os outros sacramentos não, perdão, as outras vocações, vêm através da família. Por quê? Porque a família é a única que gera os filhos. É a única que vai gerar sacerdotes para ir para os seminários. E as freiras que irão para os conventos. Então, foi nos revelado há muito tempo e isso está acontecendo. Esse diário a gente percebe de pouquinho e as coisas não são da noite para o dia. Elas são sempre de pouquinho. Começa com uma palavra, com um gesto, com um objeto. Quando você vê, eles já estão destruindo a família. E a gente tem que sempre voltar os nossos olhos para o que a gente falou lá no começo. A nossa vida é uma vida maravilhosa, é uma vida de santidade também, nossa vocação, como órgão religioso. Então a gente tem que olhar para isso, imaginar o céu. Mas não tem como viver o céu na terra, é só. Tudo bem, mas qual que é o caminho? Como que a gente vai chegar através dessa vocação? Então vamos seguir as promessas que a gente assumiu no altar para chegar lá, para que a nossa vida seja um testemunho, que as outras pessoas vejam e falem, não, realmente, ser casado é bom. Olha lá, aquela família é feliz. Ó, aquele cara tá feliz casado. Porque principalmente para os homens, né, quando falam que vão casar, ou que é casado, né, não são coisas boas que escutam. E hoje temos muito para as mulheres também, né? Nós, mulheres, a gente não foi criada para servir o nosso esposo, para ficar em casa, se conseguir, se for possível, né? Nós não fomos criadas para isso. Nossas mães não nos criaram para isso, né? A gente ouviu da nossa criação que a gente não devia depender de nenhum homem, né? Então, somos nós, exercendo a missão de cada um, que vai conseguir viver essa via de santidade, conseguir santificar também o nosso cônjuge, né? Porque a salvação é individual, mas a gente pode auxiliar nessa santificação dele e viver esse pedacinho do céu na terra, viver numa família harmoniosa, né? É claro que não é fácil conviver com outra pessoa, mas nenhuma vocação é fácil. Então, diante dessa visão de eternidade, o que a gente vai fazer? Se todo dia a gente pensar, essa vida é passageira, essa vida
vai passar rápido, vai passar muito rápido. A gente vê que os anos passam rápido. Parece que ontem eu estava grávida da Rita, agora ela já tem 1 aninho. E já o José nasce. Tudo passa muito rápido. Quando a gente vê, a gente já está com saudade do que passou, né? Então, imagina. E a gente ainda nem sabe se a gente vai viver a velhice, ou se Deus vai nos chamar para perto dele logo. Então, essa visão da eternidade é o que vai nos levar a ter tanto o céu quanto um pedacinho do céu na terra. E através dessas promessas. Então, a mulher, nós mulheres, nós somos diferentes, muito diferentes do homem. Nós temos muitos privilégios maravilhosos. Deus nos ama tanto que ele nos deu, assim, a gestação, por exemplo, né? Poder gestar uma vida é algo maravilhoso. E hoje o que é nos pregado que é horrível, que a mulher sente dor, que por que a mulher que tem que sentir a dor do parto e o homem não, né? Mas a mulher também sente um bebê mexer e o homem não, né? Então, a missão da mulher é maravilhosa e é nessa missão que a gente vai viver esse céu e ter essa eternidade no nosso servir, voltando para dentro da nossa família, né? Voltando para a educação dos nossos filhos. Nós somos mais sensíveis, nós temos, às vezes fala que a mulher, ela dá mais o braço a torcer, mas qual o problema? Se a gente está com esse cônjuge e a gente não vai separar dele, não é uma opção, então que a gente viva bem, né? Se ele fez algo que nos chateou, e é difícil isso, né? Nós não somos perfeitos e a gente tem cada ano que passa, cada live que a gente assiste, cada curso que a gente assiste, cada livro que a gente lê e depois do nosso primeiro ano de casado a gente tem se abastecido mais dessas formações sobre matrimônio mesmo, né? Falta muito para a gente, mas ler esses livros e assistir esses cursos nos traz conhecimento e nos abastece, porque o pecado, ele nos cega. Então, se a gente começa a viver de uma forma errada hoje, né, fazer algo errado no nosso casamento, a gente vai falar, não tem problema, não tem problema não. A gente vai nos cegando com aquilo, né? Então, como nós mulheres podemos ajudar a viver um pedacinho do céu na terra e a chegar nessa eternidade? Servindo, né? Servindo o nosso esposo, servindo os nossos filhos, educando eles e estudando sobre isso, porque às vezes a gente estuda tanto na nossa faculdade, estuda tanto para o nosso trabalho, né? Eu fiquei 5 anos na faculdade, mais outros anos que eu fiquei fazendo outros cursos, e aí eu não estudei nada sobre casamento antes de casar. Eu comecei a estudar depois. Por que não? Se é a minha vocação, se é a minha missão mais importante, porque é claro que é importante a gente ser realizado profissionalmente, né? Mas a missão mais importante, o que vai nos levar para o céu, o que Deus nos quer de nós, é que a gente viva bem a nossa família. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre o nosso cônjuge, nós mulheres, e sobre nossos filhos. E nós vamos ser cobrados disso uma hora, né? Hoje, eu não trabalho mais. Depois que a Ita nasceu, o Boninho saiu do trabalho para trabalhar com arquitetura em casa, e eu assumi a casa e a Rita. E várias vezes, assim, à noite, quando me dá uma canseira, porque eu só tenho uma Rita e o José que está na barriga ainda. E eu sei que minha vida ainda é muito boa. Tem muito mais cansaço e esforço por vir. Mas à noite, às vezes eu penso assim, nossa, quando eu trabalhava com arquitetura, eu cansava muito minha mente. Mas, nossa, como o corpo ficava mais descansado, né? Só que eu não senti que eu estava cumprindo o sentido da minha vida. Não que isso seja para todas as famílias, né? Mas sair do trabalho e começar a me dedicar à casa não é uma coisa fácil, né? A gente acaba se desgastando, a gente acaba tendo que ter uma vida mais simples, porque agora não temos 2 rendas, temos uma, mas a gente tem que pôr sentido naquilo que a gente faz. E só nos abastecendo disso é que a gente vai conseguir seguir em frente. Exatamente isso que a gente falou. E quando a gente coloca, como uma verdade que nós não temos opção, igual nós já casamos, com exceção acho que só o Todd que está aí que não é casado, quando nós assumimos isso, não teve nenhuma força externa, a gente não foi casado forçado, nós assumimos isso de livre espontânea vontade, e nos foi perguntado,
aceita? Está fazendo isso de livre, espontânea vontade? Nós falamos sim. Então, é isso. A gente não tem o segunda opção, não tem o meio termo. Ah, mas eu não gosto. Infelizmente, é isso. É o que o padre Paulo Ricardo fala, que eu comentei no começo. É aquilo que você escolhe mais ou menos aquilo que você gosta, deixa de lado o que não gosta e vai para frente. E o Virgínio falou, quando a gente para de olhar essas outras coisas, deixa tirar o sentido disso e colocar os olhos no céu, a gente vê que a gente não precisa se dedicar a essas coisas. Ah, a gente levou 5 anos estudando na faculdade, mas não estudou praticamente nada para casar. E o sentido da nossa vida, que vai nos levar ao céu, não foi a faculdade. A faculdade pode me aproximar, pode, mas é o casamento, é aquela vocação que eu escolhi. Então, é aquilo que eu tenho que estar diariamente reforçando aquelas promessas, reforçando o que eu assumi no altar, que eu tenho que estar diariamente estudando, buscando sempre melhorar. Como que a gente faz isso? Como a gente falou, servindo, não só a mulher, mas o homem também, de formas diferentes, porque nós somos diferentes. Ah, direitos iguais, isso não existe no casamento, não existe direitos iguais, porque não tem como, nós somos diferentes, então não tem como ter os direitos iguais. Qual que são o principal objetivo? Sempre vem do homem a missão de prover. Claro, às vezes o homem fica desempregado, a mulher tem que trabalhar, mas até normalizar as coisas. E o que a gente sempre vê que acontece no começo das famílias, os dois trabalham, aí quando eles têm um filho, geralmente eles estão no começo da carreira, é onde eles ganham menos, é onde eles têm que os dois sair para trabalhar e acaba tendo que terceirizar a educação dos filhos. E aí é onde o principal momento que os filhos precisam da presença dos pais é no começo da vida, nos primeiros anos. Nos primeiros anos de vida dos filhos, eles não precisam de exemplos, eles não sabem argumentar, eles não precisam de roupas caras, eles não precisam de nada disso, eles só precisam da presença dos pais. Então, se você consegue estar presente, é o que ele precisa. Depois vai vir as outras etapas. E quando você, igual a gente falou, quando você entende que tudo isso que é secular, não está em segundo plano, que o que importa é a eternidade, que tudo isso é passageiro, que mesmo que nós vivemos 100, 150, 200 anos, que não é insignificante perto da eternidade, perto do que nós vamos passar o resto das nossas vidas. Perdão. E como nós vamos chegar lá? Através do nosso casamento, do nosso matrimônio, que foi o que nós escolhemos, a vocação que nós escolhemos. E essa questão, a gente falando da educação dos filhos, é o que a gente está vivendo, né? Essa fase inicial da educação dos filhos. E é isso que a gente, além de falar do casal na família, a gente tem que falar também dessa questão dos filhos, né? Que é através deles. E hoje a gente vê que tanta gente não quer mais ter filho, né? E a gente vê que a maioria das pessoas que não querem ter filho são pessoas que não na verdade, não são casadas, não receberam o sacramento do matrimônio, né? Esses dias tinha um bispo falando que os nossos filhos, os filhos de nós católicos, que estamos, que ainda, sim, muitos católicos não querem mais ter filhos, mas nossos filhos vão ser os novos teólogos, os novos mestres, porque somos nós que estamos perpetuando, né, a vida. E diante de tudo isso que a gente falou, dessa missão, dessa visão de eternidade, eu quero falar assim que é possível viver um pedacinho do céu na terra, né? Esse sentido assim de viver uma vida harmoniosa, né? De viver uma vida feliz, sem muitas brigas, né? Sem muita confusão, sem muito estresse, sem falta de respeito. É possível isso. Às vezes a gente está tão acostumado a ir num salão, a ir num lugar, escutar falando mal do marido, né? E falar mal do marido é a coisa assim mais terrível que existe, porque como nós somos uma carne só, nós somos uma só carne, quando a gente fala mal dele, a gente está falando mal de nós também, né? Então, a gente está tão acostumado a ouvir isso, a ouvir que o casamento é difícil, que a gente briga, que óbvio que a gente vai se desentender, nós somos pessoas diferentes, né? Aqui nós temos um homem e uma mulher que já é diferente e de temperamentos diferentes, né? O Bolinha é melancólico, ele tem ele é mais introspectivo, mais fechado, né? Mais uma tendência ao pessimismo. Eu sou sanguínea, mais extrovertida, mais falante, né? Às vezes até demais. Então, nós somos diferentes. E é óbvio que vai ter desentendimento nisso, mas
é muito possível viver esse pedacinho do céu. E a gente pode falar isso, não que o nosso casamento seja perfeito, mas depois do primeiro ano de casado, a gente pode começar a estudar mais sobre o casamento e ler esses livros, e não que nossa vida se tornou melhor porque a gente tem muito conhecimento. Não, mas porque se abastecendo disso é uma forma de todo dia a gente lembrar que a gente tem que viver pensando na eternidade, né? Tem tanta coisa ruim na internet, mas tem tanta coisa boa, né? Quando a gente começa a seguir essas mulheres, essas famílias que fazem live, que fazem oração, isso nos abastece e nos dá vontade de se fazer melhor, né? Quando a gente vê, igual esses dias eu vi que uma mulher colocou uns recadinhos assim na mesa, na hora do café da manhã, falando que amava o esposo, né, para os filhos, a gente fica com vontade de fazer aquilo. E aí, se o nosso esposo, a gente deixa ele dormir um pouquinho mais, faz um café da manhã gostoso e escreve um recadinho desse, ele já vai acordar muito mais feliz, querendo também te agradar. Então, às vezes dá uma relação, uma coisa ruim, um estresse, que às vezes tem aquele estresse que o coitado nem tem culpa, às vezes é só porque a gente está sem carboidrato e a gente já fica estressado. Se a gente vem aquele estresse e a gente deixa aquilo acumular, aí a gente já trata com rispidez. Aí ele já retribui com rispidez. E aí fica aquela troca de sentimento ruim. Então, a gente tem que matar isso dentro de nós, né? E falar, não, eu vou fazer diferente. E um agrado que a gente faz é um agrado que a gente vai ter também em troca. Exatamente. E isso começa, igual eu falei, as coisas elas nunca começam de uma vez. Sempre é de pouquinho. Começa com um olhar torto, aí depois uma discussão, uma briga. E se diariamente a gente não reforçar essas nossas promessas que a gente fez no altar, de respeitar, e deixar isso e alimentando essas brigas, quando a gente vê, já está um abismo entre o casal. É onde nós não podemos, tem que ser diário. Todo dia você tem que fazer algo bom para sua esposa e sua esposa para o seu marido. Para quê? Para viver o próprio céu na terra e através dele nós alcançarmos a eternidade. Tudo tem que ser voltado. Não tem como ser. E se você faz uma coisa boa, mesmo assim a sua esposa te trata mal, amanhã você faz de novo, depois de novo, no terceiro, quarto dia, ela já vai ficar automaticamente sem graça e vice-versa de estar te tratando mal, porque não tem motivos para ela te tratar mal. Ah, mas é difícil, é ruim. Ah, mas ele não deveria fazer isso, ela não poderia ter feito aquilo, assim, essa... Ah, e você vai ficar nisso até quando? Uma hora vai ter que dar o braço a torcer, você vai deixar o seu casamento acabar, e quando a gente para ver, é pequenas coisas. Começou com uma coisinha boba, que aí um não quis dar o braço a torcer, aí foi aumentando. Se você já tivesse resolvido lá no começo, estaria tudo bem. A mãe fala bastante isso, ela fala, não deixa crescer o muro, né? Na amizade, no casamento, não deixa crescer um muro entre as pessoas, entre vocês, porque depois que crescer esse muro, aí fica difícil derrubar, né? E aí eu posso dizer que a nossa vida mudou muito depois que a gente começou a se abastecer de coisas boas, né? Se abastecer dessas mulheres do Instagram que comecei a seguir e excluir as coisas que não me traziam benefício e começar a ver essas lives, essas mulheres e os cursos e ler um pedacinho do livro. Eu não consigo ler muito, não, mas quando a gente vai vendo cada coisinha assim, isso nos abastece cada dia e nos ajuda muito, muito mesmo. Quando a gente passa num dia estressado e a gente vê uma live, a gente vê algo que nos dá essa força de vontade, a gente se sente motivado para no outro dia viver esse pedacinho do céu. Isso que a gente falou é muito importante. A gente tem que fazer isso diário, tá se abastecendo, porque os ataques que a gente sofre, eles são, assim, os ataques, assim, a gente pode falar de ataques e também de como é a própria sociedade. Hoje é complicado, você vai num lugar, é difícil você achar uma pessoa que ela é feliz, casada. É exceção. E, geralmente, igual a gente falou, um falando mal do outro, o marido falando mal da mulher e vice-versa. E dos filhos. Filhos. Deus me livre de ter filhos. Nossa, Deus me livre. Eu não sirvo para ter filhos. Nossa, vocês agora vai vir um menininho, graças a Deus, um casalzinho, não precisa mais. A gente escuta coisas que não é coerentes com a nossa fé e com a nossa realidade. E
Eu particularmente, eu não sou muito de ficar falando, de sair falando, principalmente para quem eu não conheço. Então, geralmente eu fico quieto, eu não falo nada. Mas a minha vida transborda, o meu dia a dia mostra que eu sou feliz, que eu gosto de estar com a minha família, que eu prefiro ficar em casa. Ah, então você não pode sair com seus amigos? Pode, não tem problema. Sendo que se aquilo não atrapalhar a sua família, se a sua família vem em primeiro lugar. Por quê? Porque além de você ter que trazer esse pedacinho do céu aqui na Terra, para você viver com a sua família, você tem que olhar aquilo como a eternidade, o que a gente está falando ao longo dessa reunião, que é o que importa. Se a gente somar, olhar tudo, nada importa. O único que vai nos importar é a eternidade, é chegar lá. E esses ataques que a gente sofre, a família, eles são constantes. Recente o Gustavo mandou uma palestra do Frei Gilson foi o Dom Odair, aquele bispo. Ele falava disso, a gente não pode ter medo desse momento que a gente está vivendo e que a gente vai viver, que é um momento de perseguição, é um momento em que as famílias vão ser mais atacadas. A gente não pode ter medo. Por quê? Porque a gente tem que lutar contra, a gente tem que estar nos preparando para isso. E como que a gente se prepara? Como que a gente defende a nossa fé, a nossa religião, a nossa igreja? Através do principal, como nós escolhemos do nosso testemunho de vida, da nossa vivência diária, do nosso matrimônio, da nossa educação para os nossos filhos. Porque pode ser que dos nossos filhos venha um sacerdote, venha um teólogo, venha um doutor da igreja, um papa. Ah, mas nós está pensando, não. Deus não falou? Você aceita receber os filhos e educá-los na fé? Sim. Então, além de eu aceitar os filhos que Deus me mandar, as almas que Ele vai confiar em mim, eu ainda tenho que educar. E educar para a eternidade. Ah, mas hoje a preocupação, mas vou fazer uma faculdade, é caro. Isso tudo é em segundo plano. O mais importante é a eternidade. Para concluir, assim, essa questão dos ataques à família, esses exemplos da nossa vida vai fazer com que outras pessoas possam se santificar também. Porque a gente não pode fechar os olhos e achar que é uma conspiração do futuro, né? Uma conspiração fantasiosa e que não vai acontecer. Nós somos arquitetos, né? E a gente está fazendo um projeto para um casal que eles têm 5 filhos. E eles vão se mudar para uma zona rural agora, né? E eles não são pessoas ignorantes, pessoas que não estudam, eles são, acho que investigadores, né, da Receita Federal. E eles estavam falando para a gente, né? Olha, a gente vai mudar, a gente quer uma casa assim, a gente quer uma capela com um quarto, porque a gente tem conversado com os nossos amigos e a gente sabe que está próximo o momento que as famílias vão ser perseguidas, que os padres vão ser perseguidos. Então, nós queremos uma capela disfarçada com um quarto para que a gente possa abrigar algum padre. Então, a gente escutando tudo aquilo, a gente até ficou refletindo, nossa, será que isso não está muito longe de acontecer, né? Não é algo fantasioso, mas quando a gente começa a ver que nas escolas já estão usando o pronome neutro, que eles pregam, sim, as teorias marxistas de que a família é opressora, né? De que a gente é livre para ser o que a gente quiser, para gostar de quem a gente quiser, né? E às vezes a gente vai ver sobre, por exemplo, a ideologia de gênero e a gente acha até que é uma coisa, putz, às vezes, será que eu não estou sendo maldoso? Coitado da pessoa, ela nasceu mulher, mas ela se sente homem. Não, o que está fundado por trás disso, as pessoas, quem fundou isso, né? Tem até um vídeo que eles mostram os primeiros livros sobre a ideologia de gênero de uma feminista, que eu não lembro o nome agora, uma de cabelo comprido preto, não é Simone de Beauvoir, é antes disso. Que a intenção não é, coitada dessas pessoas, vamos cuidar, não. A intenção deles, nos livros dele, falam que tanto a gente pode ser o que a gente quiser, a gente pode sentir como a gente quiser e se relacionar com quem a gente quiser, que eles falam sobre o amor intergeracional, que é o amor que é a relação sexual entre pai e filho. Eles falam assim claramente sobre isso. Se um pai quiser se relacionar sexualmente com o filho, não tem problema, porque eles não se sentem pai e filho, eles se sentem amores, né? Eles sentem outro tipo de amor. E você não está, você te torna um opressor, você está oprimindo a forma de amor. E a gente acha, isso está longe. Não, isso está acontecendo. E, mas isso é loucura. Não, o mundo, ele é ruim, ele é mau, desde que ele é mundo. Desde que Adão e Eva saíram do paraíso, foram expulsos lá.
Por quê? Se a gente refletir, a primeira morte que teve na Terra, ela não foi de causas naturais, a pessoa não morreu de velhice, né? A gente sabe lá no Gênesis, né? Abel, ele foi morto por Caim, então ele foi assassinado pelo próprio irmão. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a família, o inimigo, o diabo, ele tenta destruir a nossa família, as famílias, desde o começo do mundo. Mas se desde o começo do mundo ele tenta e não consegue, então o que tem a ver? O que tem a ver que agora, mais do que nunca, as famílias estão perdendo o sentido, estão parando de olhar para a eternidade, estão parando de educar os seus filhos e dar valor, da tradição. Quando a gente olha e pensa desse lado, a gente começa a analisar e ver realmente, as igrejas estão sendo queimadas, as famílias estão sendo perseguidas, destruídas, você não precisa mais, aquela velha frase, se te faz feliz, tá bom, não é assim. Recentemente foi proibido as missões religiosas nas terras indígenas. Então, assim, se a gente for ficar falando disso, a gente vai falar demais. Mas só para concluir, além da gente ter essa visão de eternidade, para a gente viver um pedacinho do céu na terra, é muito importante a gente oferecer o nosso exemplo de vida para que outras pessoas vejam a família como algo bom, como algo possível de ver esse pedacinho do céu na terra, como algo que vai te fazer feliz, para que outras pessoas também se convertam a essa realidade e que a gente possa evitar, ou se não, amenizar tudo isso de tão horrível que a gente tem visto. Isso. Porque, como a gente falou, a nossa vida é uma missão. Nós escolhemos esse sacramento de serviço, é uma missão, é uma vocação. Então, ela tem que ser bem feita para que isso comova as outras pessoas e as converta também. A gente gostaria de concluir a reunião, passou um pouquinho do tempo. Só isso. Desculpa se a gente falou alguma coisa errada, se a gente ofendeu alguém, não foi a nossa intenção. A gente queria concluir, então, a reunião, terminar isso daí. Dizendo que isso, é possível ser feliz e a gente pode mostrar isso para outras pessoas através da nossa vida. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser falar. Acho que a Mariana quer, ó. Gente, nós temos só que agradecer. Acho que minha câmera tá torta aqui, né? Ai, meu Deus. E a gente fez esse convite para o João e para a Janine justamente porque eles vivem a família de forma intensa, de forma bonita de se ver, é inspirador. Um casal tão jovem, né? E que já traz para a gente tanta bagagem, tanta coisa boa, tanto exemplo. Então a gente só quer agradecer e reforçar, né, aos demais casais que vida perfeita, às vezes a gente pode até casar pensando nisso, eu quero uma vida perfeita, eu quero um príncipe encantado, eu quero que a pessoa me faça extremamente feliz, mas a gente esquece da essência, né, do sacramento, esquece também de servir, né, de fazer pelo outro aquilo que a gente quer que faça por nós. E a gente tentar se inspirar, né, na vida dos santos que nós temos de exemplo, que foram casados, que tiveram suas lutas, mas que superaram tudo. Dani, posso deixar uma pergunta? Pode. Tipo assim, né? Que nem no começo da sua fala, João, você falou que... Pode, fala mais alto, que eu não estou conseguindo ouvir. Peraí, deixa eu só trocar o microfone. Melhorou? Melhorou. Tá. Na fala de vocês dois, vocês falaram que é um caminho, né, que faz conjuntamente, tá? Vocês, na opinião de vocês acham que esse caminho vocês começam a trilhar justamente a partir do momento que se unem enquanto homem e mulher, enquanto casal, família, ou isso é construído antes através dos princípios puxados pelo pai e pela mãe? Com certeza antes, né? Assim, tanto o que a gente herda de bom quanto o que a gente herda de ruim, né? O exemplo dos nossos pais,
é o que se perpetua muito na nossa vida. E por isso que às vezes também surgem algumas dificuldades, porque às vezes a família de que o homem vem é diferente do que a mulher vem, e a gente fica se espelhando naquele casamento, tanto num casamento dos pais que pode não ter dado certo, quanto num casamento que deu certo, né? Mas esse exemplo que nós devemos dar tanto para as outras pessoas é o que nós mais devemos mostrar para os nossos filhos, né? Esses cursos de educação, eles falam assim que a gente sempre deve falar para os nossos filhos que até a Sâmia fala isso, ela fala assim, eu amo vocês, mas eu amo mais o papai, porque quando a criança ela vê o amor entre o pai e a mãe, ela se sente muito mais segura, ela não vai se sentir ciúme, ela vai se sentir muito mais segura da família que ela tem. Então, esse amor e essa união e o respeito entre os pais é o que vai fazer a criança, às vezes, desejar um casamento também, né? O que difere é, assim, antes do casamento, as nossas atitudes, né, elas vêm individuais, né, porque eu tenho que buscar a santidade de uma forma individual antes do matrimônio. Quando eu recebo o sacramento do matrimônio, a partir daquele momento, eu me uno com a minha esposa de forma que nós somos uma só pessoa, uma só carne. Isso é real. Então, nós temos que buscar a santidade com uma só pessoa, só que, ao mesmo tempo, somos duas, a partir do sacramento do matrimônio. E isso que você perguntou, Todd, é muito importante, porque eu carrego uma carga que vem de mim, que eu herdei dos meus pais, e os meus filhos vão carregar uma carga que eles vão herdar de nós. Então, por isso que, além que a igreja pede para nós receber as almas que Deus nos confiar, nós educarmos elas de forma boa, para que elas sejam boas pessoas no futuro. E também, para que ela, que se no caso escolher um matrimônio, que seja um bom esposo ou uma boa mulher. Por exemplo, eu vi a minha mãe colocar o prato do meu pai a vida inteira, né? Acho que agora que ele começou a servir o prato dele, mas sempre ela serviu o prato dele, sempre, sempre, sempre. E minha mãe sofreu muito com meu pai, então ela sempre serviu o prato dele, a roupa que ele usa, ela sempre separou a roupa dele, ela que escolhia a roupa dele e separava. Então, são coisas assim, que claro que eu também herdei coisas ruins do casamento deles, mas são coisas, por exemplo, que eu faço com bolinho até hoje, eu separo a roupa dele, também porque ele coloca short estampado com camiseta estampada, né? Aê! Mas eu separo a roupa dele, não que eu seja uma ótima mulher por isso, tem 1 milhão de defeitos, mas são coisas assim que eu acho que são coisas de carinho que eu via na minha mãe e eu achava bonito, e aí eu repito, né? Mas assim também tem coisas ruins que às vezes a gente tem que se policiar para não repetir também, né? Então o exemplo do pai e da mãe e pegando assim o gancho dessa pergunta do Todd, nas respostas maravilhosas que vocês deram, eu falo assim, igual a Jane falou, eu, a Dani, a Carol, a Janes, a gente tem buscado estudar bastante sobre família para a gente poder ser melhor, porque as mulheres de racinha ruim não somos nós, né? Então a gente tem buscado melhorar bastante. E a Maria Fernanda essa semana surpreendeu a gente. Ela tem 5 anos, né? E ela falou, eu vi ela cochichando com a minha mãe assim. Ela falou assim, vó, eles ficam o tempo inteiro assim, amor pra lá, oi meu amor, amor pra cá. Aí minha mãe deu risada, né? E perguntou pra ela assim, mas por que isso é ruim? E ela virou pra minha mãe e falou, não, isso é maravilhoso, vó. E tanto a Aninha quanto a Maria, principalmente a Aninha da Dani, ela tem uma vocação pro matrimônio, né? Assim, anseia por isso, pelo papai, por um papai, pros filhos, eles anseiam um casamento. Então, eu acho que a nossa busca, né, nosso estudo para isso não está sendo em vão, porque a gente está vendo nelas tão pequenininhas, já os frutos desse nosso empenho e sacrifício, né, diário, né, então é muito bom. Então eu acredito também, Todd, que é desde solteiro solteiro, de criança, de sozinho, né, enquanto sozinho, que você começa essa busca para você ser um cônjuge, alguém, um pilar para sua família, né? Exatamente. E assim, a gente tem que entender que não é porque eu venho com uma carga do meu pai, da minha mãe, que eu tenho o meu temperamento, que eu vou ser assim pro resto da vida. Não, quer dizer que aquilo é mais forte em mim. Só que eu tenho que diariamente mudar para sempre melhorar. Ah, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não.
Você nasceu assim, você cresceu, foi educado assim, você pode mudar, você pode melhorar. E é o que a gente busca diariamente, tá melhorando, né? Sou melhor. Ó, deixa eu até fazer uma outra pergunta. E isso aí, eu tô falando assim, hoje em dia, né, a gente vê aí que vocês acreditam, até mesmo os casais mais antigos, se quiserem responder aí, tipo Tia Maria, Tio Tião, os demais que eu ainda não conheço, mas se quiserem, tem vocês agora, Carol, vocês, Dai, Dan, a Dani nem tanto assim, né, mas vocês pegaram agora uma época, né, onde o casamento ele se tornou fácil, se não der certo a gente descasa, né? E com, como assim, o apoderamento feminino, as mulheres estão deixando de ver o casamento como aquele sonho encantado de que se formar uma família e tudo mais. Vocês acham que hoje em dia, né, o casamento se tornou mais difícil tendo uma base cristã saudável, legal, ou que o casamento, né, super rápido, o fast casamento, ele se tornou uma coisa mais modinha para todo mundo, que o pessoal tá achando que tipo assim, até que a morte nos separar, não deu certo, então vamos separar. Eu acho que também, né, a separação é algo que tem acontecido muito, né? E até esses dias eu vendo uns dados, eles falaram assim, que durante o casamento a gente encontra cerca de 200 pessoas que vai ter alguma característica melhor do que o nosso cônjuge, ou mais bonito, mais inteligente, porque né? Porque a gente vê essa pessoa à primeira vista, então vai te atrair mais. Então, deixa eu só terminar de colocar aqui, porque assim, dificuldades no casamento, por exemplo, os casais mais antigos aqui, tenho certeza que passaram muitas e ainda passam, né? E hoje em dia o pessoal está justamente nisso. Na primeira dificuldade, ou ver que o casamento não está caminhando naquilo que deveria ser caminhado na santificação, na cristandade, acaba desistindo. E também porque tem essa cultura de divórcio, mas eu acho que ainda hoje as pessoas já nem almejam mais o casamento na igreja, né? Assim, antes ainda tinha, assim, pelo menos aquela vontade de entrar na igreja de noivo. Eu acho que hoje em dia as pessoas já não têm nem mais esse desejo, sabe? Eu acho que não tem nem mais desejo de receber o sacramento, nem pela parte bonita, assim, né? Que se fala. E também porque nossa geração é fraca, né? A verdade é essa. Nós somos fracos, né? Nós fomos criados, essa geração, muito tranquila, pelo menos a minha, né? Assim, eu acho que a geração ali da Tia Maria, do Tio Tião, né? Dos tios que estão casados há mais tempo, eles viveram uma geração com mais dificuldade, né? Com trabalhos mais difíceis, né? Tendo que realizar trabalhos mais árduos, tendo mais dificuldade financeira, mais dificuldade, assim, na alimentação, nessa fase, tinha mais. E a nossa fase foi uma fase, assim, querendo ou não, com exceções, muito boa, até os trabalhos mais tranquilos, com menos esforços, com condições financeiras melhores. E isso, querendo ou não, interfere também, porque nós acabamos tendo dificuldade em resistir aos momentos difíceis, né? Coisa que talvez as pessoas criadas de uma maneira mais forte têm menos dificuldades a resistir a isso, né? E a gente conhece os... Desculpa, João. As pessoas, se você parar para pegar antigamente, elas tinham noção das consequências. Por exemplo, grosso modo, antigamente o pessoal tinha que sair para trabalhar. Se eu não for trabalhar, o que vai acontecer? Se eu trabalhar, você vai ter sustento, tal. E isso acontecia desde pequeno. Um exemplo grosso modo, a gente entender. Hoje já não, a geração já... se eu não for, não dá nada, deixa para lá. Então, não ligam para o que está acontecendo, para as consequências, é muito fácil, deixa para lá. Querem uma retribuição rápida e fácil, e com isso, quando surge o primeiro problema, não estão dispostos a enfrentar, porque ao longo do tempo, tudo foi dado de forma muito fácil. Isso, para mim, a minha geração foi uma geração fraca, nossa, foi tudo nos dado muito fácil. Agora, os nossos pais, todo mundo, tenho certeza, todo mundo só pode falar, não, meu pai trabalhava, era difícil conseguir as coisas, hoje era tudo mais fácil. Isso reflete em nós. E
Se a gente parar pra pensar, mas hoje é muito difícil ter uma família, ter filhos. Gente, difícil era na época da minha avó, que morava num sítio, não tinha energia, tinha um poço, tinha que descer balde para pegar água, que tinha que andar 30 quilômetros para chegar na cidade, quando precisava ir no médico. Exatamente. Isso era difícil. E por a gente ter 5 anos de Ovis, a gente conhece o testemunho de muitos desses casais antigos que aqui estão com a gente, e eles testemunharam para nós, com a vida deles, que não existe problema que não possa ser superado dentro de um casamento. O testemunho de muitos que estão aqui hoje é fortíssimo, fortíssimo, situações extremas, em que eles buscaram ajuda em Deus, se abandonar em Deus, buscaram meios de estar junto, e hoje continuam família, casais, vivendo a plenitude do casamento agora, lá, 30, 40 anos depois do casamento, né? Então, essa a resposta, Todd, que, tipo, o que atrapalha, eu acho, que os casais hoje é o eu. Eu quero ser feliz, eu quero ser servido, só isso, só eu. O egoísmo, o meu eu. E ninguém mais quer se desgastar, se queimar, se pelo outro, pela família. Ninguém quer mais. E é o que o João falou. Nós somos pessoas fracas e isso faz com que os casamentos acabem. Aí a pessoa acaba até colocando limite em perdão, né? Mas eu já perdoei não sei quantas vezes, mas Jesus deu limite para perdão? Então, assim, a gente tem que se esforçar, né? Para melhorar, com a ajuda do outro, melhor ainda. E não ter esse limite, né? Não ter esse egoísmo, não ter esse limite do perdão, principalmente dentro do matrimônio. Beleza. Obrigado, gente. Mas alguém quer fazer alguma colocação, falar alguma coisa? Pode ficar à vontade, gente. Reunião top dessa, a gente tem que espremer. A Mariana vocês desconsideram, tá? Tá, deixa. Chama a Rita que vai entender ela. Mais ninguém? Ô, João. Oi. João. Oi. Poxa, eu fiquei aqui de boca aberta, cara. Gostei pra caramba da palestra. Você falou 1 hora e sem repetir as coisas. Estão preparadíssimos para a reunião. Que obrigado. Você, mas a Janaíne... Nossa, Janine. Janine. Nossa. Estão de parabéns. Obrigado. Obrigada. Escutar vocês aí, experiente. É o que a gente sempre fala. Nossa, será que um dia a gente vai chegar igual esses casais mais antigos, assim? Agora nós temos que aprender muito com vocês. Nós aprendeu até aqui, daqui agora você vai levar nós também. Falar um pouquinho sobre o que vocês falaram, realmente, igual nós fizemos em março 38 anos de casados. Passamos por muitas coisas mesmo. Muitas coisas que até foi falado de separação, tudo, mas não separamos, enfrentamos juntos, às vezes muitas barreiras, mas eu casei também, tipo exemplo dos pais, assim, que eu tinha muito sonho de casar com vestido de noiva, tudo. E nosso casamento aconteceu uma coisa muito triste. Eu não pude ser feliz totalmente no dia do meu casamento, porque a mãe do Tião morreu 1 semana antes do nosso casamento. Então, no dia do nosso casamento, ele estava muito triste, né? Mas a gente casou e fomos enfrentando. A gente tinha uma festinha, não fizemos a festa. Então, todas essas coisas a gente enfrentou. Aí enfrentamos muitas coisas na vida, mas eu sempre tive o pensamento. Eu casei e é com ele que eu vou ficar, e a gente enfrentar juntos os problemas, igual já era para a gente ter separado, mas a gente não separou. E assim, se eu estou casada com ele, eu penso assim, eu não traio ele e espero a mesma coisa dele. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, que o Tião às vezes gosta de sair muito sozinho, né? Você não acha que ele pode estar arrumando outro? Eu falei, não, eu confio nele. Do mesmo jeito que eu jamais trairei ele, eu também acho que ele não vai me trair. Então, sempre eu tive isso, eu não fico indo atrás, ver se ele está indo atrás de outro, isso, sabe? Essas coisas assim. Eu tenho muita confiança
nele e acho que ele tem em mim. Eu penso isso. E a gente está casado, a gente é fiel um ao outro, temos nossa família, temos problemas na família também, mas a gente busca em Deus para enfrentar esses problemas. E o Ovisa foi um... Quando a gente foi fazer o Ovisa, eu nem queria fazer. Eu estava tão desligada da igreja, eu não estava mais acreditando, sabe? Eu fui criada indo para a missa, sempre tinha aquela obrigação de ir para a missa, tudo, mas chegou um certo ponto que a gente não estava indo mais na missa, o Tião principalmente, nem eu. Até antes de casar. Aí eu estava muito desacreditada de igreja. Não ia em outra igreja, em religião nenhuma. Aí foi que ia alguma vez à missa, um casamento, um batizado, e pronto, né? Como uns fazem isso. Aí a gente foi, o Tião chegou com um papel e dizendo, ó, eu fiz a inscrição para a gente fazer um encontro de casal. Eu falei, como? Verdade isso? Eu falei, não sei se eu vou, não. Nossa, mas como eu estava totalmente fora, desacreditada, que eu nem queria. Eu falei, tá bom, então vamos. Aí fomos, cada um na sua bicicletinha, enfrentamos muitas coisas assim também, bicicleta, andar de bicicleta. Graças a Deus, hoje nós estamos numa vida mais confortável. Aí a gente foi até aqui no Salão Paroquial da Matriz. Olha, para você ver, eu fui, só não fui batizada, mas fiz primeira comunhão, crisma, tudo ali na catedral. Então, eu tenho um carinho imenso ali pela catedral. Aí, a gente foi convidada para fazer o Ovisa. Foi um tapa na minha cara. Falei, gente, como eu precisava ouvir tudo isso. Eu estava super desacreditada. E aquilo foi fortalecimento para a gente, tanto para mim como para ele, que eu adorei. Eu cheguei em casa, queria contar para minha mãe, fiquei até de madrugada contando para ela as coisas. Ela ficou maravilhada também de tudo aquilo que a gente ouvia. Eu queria passar para a minha família. Quando a gente fez o Ovisa, a Verônica tinha só 3 anos de idade. Mas foi uma coisa muito maravilhosa e a partir daí a gente não abandonou mais a igreja. E também o movimento, o Ovisa, que foi tudo na nossa vida. E todos os ovisistas que amamos muito, vocês todos. E que nunca nos esqueçam, que a gente já passou cada momento. Tem hora que a gente fica triste porque a gente está sozinho, tudo. E até estou tendo essa dificuldade de voltar. Estou indo às missas, tudo, mas estou tendo. E pedindo a Deus que me dê fortalecimento para mim estar sempre indo e procurando Deus na nossa vida, na nossa família, que precisa cada vez mais. É isso. Ô, tia Maria, vocês, muitas vezes, vocês não sabem como o testemunho de vocês, o casamento de vocês edifica a gente. E a todo mundo que escutou as palavras da tia Maria, a gente valorizar bastante o movimento, essa oportunidade, né, que a gente tem de estar junto, uma vez no mês, né, 1 hora e meia no máximo. E eu vi o que o Ovisa fez no casamento da minha mãe. Eu falo para todas as pessoas, eu já casei dentro do Ovisa, né, praticamente, né, então, do Jovisa. Eu falo que o Ovisa, os ensinamentos do Ovisa salvaram a nossa família. Padre José Crevacori, que era diretor espiritual na época. Nós pertencemos a um movimento que teve um santo como diretor espiritual, né, por muitos anos. Então, a gente não é qualquer coisa, não. E eu falo assim que o João e a Janine deram essa palestra maravilhosa, eu vi o nascer dessa família, nós vimos, né, Dani, o nascer dessa família. Esses 2 jovens novinhos lá, a gente é amigo pessoal há muitos anos, e a gente viu o começo do namoro, viu o noivado, viu, né, e eu pude testemunhar no altar o nascer dessa família, e eu não tenho palavras para poder mensurar a minha admiração e o meu carinho por vocês, porque vocês conseguiram superar a gente, que é casada há mais tempo, vocês conseguiram superar, vocês aprenderam muito rápido, A gente é boca aberta. E hoje, a vida de vocês dois, eu quero testemunhar para todo mundo aqui, é fonte de santificação para nós, né? Tudo que vocês ensinam, tudo que vocês vê uma coisa legal lá, olha isso aqui que legal, olha essa palestra. Muitas vezes, assim, é a Janine que empurra nós mulheres, assim, para frente, quando o desânimo bate, viu, Janine? E o exemplo de pai que o João é, de esposo, enfim, vocês... A gente só quer louvar e agradecer a Deus pela vida de vocês hoje e dizer muito obrigado mesmo por ter vindo partilhar tanta coisa boa, tanta sabedoria. E que a gente sai daqui convencido, gente, que
que a nossa santificação, a nossa eternidade passa pela vida do nosso cônjuge. Não tem como separar isso, não é possível essa separação. E é por isso que é tão difícil, né? Assim, não é para ser fácil mesmo. E, nossa, a gente fica, assim, feliz de ouvir tudo isso, apesar que a gente é muito boca aberta, a gente tem muita coisa para aprender. E realmente, né, vocês presenciaram o nosso namoro, a gente, assim, deu muito trabalho para a Dai, para a Dani, né? Nosso namoro, a gente, assim, teve muita briga, muito E eu só dei 3 meses. O Todd que falou que se a gente completasse 4 meses de namoro ia dar um jantar lá no Espinateira, até hoje não deu. Tá bom. Então, tudo isso a gente contempla Deus, porque vocês se abriram, né? Vocês permitiram a presença de Deus na vida de vocês, só por isso que vocês conseguiram mudar, né? Mudar, de fato, de água para vinho mesmo, e isso a gente vê a obra de Deus. A gente conhece o testemunho da sua família, Jane, do casamento da sua mãe, a gente conhece tanta coisa que Deus fez na vida de vocês, que a gente só tem que louvar e bendizer, sabe? Por tudo isso. A Carol tinha falado e a mesa ela sumiu. A Carol quer falar alguma coisa, Carol? Acho que ela tá lá trabalhando muito. Tadinha daquela cozinha lá, tá bom. É. Todo mundo aqui triste porque não foi trabalhar no Rejovisa, mas tá bom. Ano que vem tá aí, se Deus quiser. Gente, ó, eu quero agradecer imensamente mais uma vez pela essa maravilhosa reunião. Agradecer aos casais que estão aqui com a gente. Que alegria, gente, com vocês. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. A Flávia, o Gamarra, a Iris, a Ana e o Jairo. A Dona Cida está aqui, a Dani, o Sidney, a Flavinha, o Jefferson. Carol e o Gu estão aqui, a tia Maria, o tio Tião, o Orlando e a Jaiane. E o nosso jovem Rafael Coelho, né? Então, muito obrigado mesmo. Obrigado de coração que mais e mais bênçãos caem na vida de vocês. Dani e o Edu, acho que falei, né? Foi quem organizou essa reunião de responsabilidade deles, e foi eles que pensaram no nome do João e da Janine. Não poderiam ter feito escolha melhor, viu, gente? Parabéns mesmo, que Deus abençoe a vida de vocês de uma maneira espetacular. Bom domingo para todos. Bom domingo. Vamos só fazer uma oração do Pai Nosso para a gente encerrar, para a gente dormir com o coração aquecido. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos e sempre estaremos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, boa noite, viu? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Abraço para todos. Bom domingo para todos. Boa noite, princesa. Boa noite a todos.